Seja bem-vindo, dando continuidade à nossa cobertura dos desastres no Rio Grande do Sul, que já mataram pelo menos 90 pessoas, deixaram 132 desaparecidas e 361 feridos. Hoje nós vamos receber a Bezinha Soares, mestra em Direitos Humanos, para nos explicar o que já poderia ter sido feito e o que ainda pode ser feito para evitar outros desastres como esse. Bezinha, seja bem-vinda, muito obrigado por topar falar com a gente, tudo bem? Oi, boa tarde, João, boa tarde a todos que nos acompanham aqui hoje. Bom, eu acho que a gente está falando de uma situação caótica, né? Muito alarmante, muito importante, de efeitos que talvez aqui no Brasil a gente ainda não tivesse visto algo assim nada em relação aos eventos climáticos. E acho que também isso tudo poderia ser mitigado. A gente poderia ter tido atitudes em termos, especialmente do poder público estadual na região, né, no estado do Rio Grande do Sul, para minimizar os estragos dessa tragédia. Então, evacuação de pessoas a tempo para evitar as mortes, investimento em infraestrutura de contenção, a gente tem, por exemplo, né, a ministra Marina Silva, que é uma militante ativista da área da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente. Há 40 anos a Marina Silva fala sobre isso, né? E mais especificamente sobre a questão dos eventos extremos do clima nos últimos pelo menos 15 anos, né? Então, quando a gente pensa nisso, pensar em ações preventivas, né? Primeiro, a gente precisa ter adaptação das cidades, né, para mitigação dos efeitos da urgência climática. A gente precisa ter ações de transformação do modelo econômico para diminuir, né, as emissões de gás carbônico, as emissões nocivas ao meio ambiente que causam o aquecimento global e que são das principais geradoras, né, dos grandes eventos climáticos. Então, não dá para a gente pensar só na intervenção no momento em que o desastre acontece. A gente precisa ter ações que sejam preventivas. E para isso, uma dessas ações é recurso, né? É ter recurso no orçamento para lidar com as situações das urgências climáticas. Então, por exemplo, o fundo do clima era um fundo que tinha 400 milhões em governos anteriores e no atual governo já passou para 10 bilhões. E tem sido feito um esforço de captação para mais 10 bilhões, ou seja, fazer um fundo de 10 bilhões para poder lidar, primeiro, com a questão da prevenção, né, fazer as ações para mitigar esses efeitos e depois para um novo modelo, né, uma transição, auxiliar os governos municipais, os governos estaduais para fazer essa adaptação. Eu acho muito triste que a gente hoje esteja vivendo essa situação com a dimensão de consequências que ela teve por um estadual. Quando a gente pensa que o recurso que estava destinado para isso é um recurso muito baixo, né? E assim, dados, né, que a gente mostram que existe um fundo de 428 milhões, né, no departamento que cuida de infraestrutura, né, do estado e que ele não foi gasto, não foi mexido, né? O recurso que foi destinado para situações como essa, de grandes desastres, é um recurso da monta de 50 mil reais. Ou seja, você não compra nenhum veículo, nenhum automóvel para colocar em ação com este valor, né? Então, eu acho que essas atitudes mostram que falta planejamento, falta entendimento de que este assunto é o assunto do momento. Não dá para a gente pensar em nada que não leve em conta
a questão da urgência climática. Qualquer novo investimento, qualquer nova obra numa cidade, qualquer situação de educação dentro de uma escola, tudo tem que levar em conta a questão da gente estar vivendo num novo momento do nosso planeta, um momento causado pelas ações do ser humano, né? Por uma busca desenfreada de lucro, uma busca desenfreada de um desenvolvimento a qualquer custo, e que está gerando isso tudo que a gente está colhendo. Começaria por esse lugar, João. Excelente. E você falou muito da falta de planejamento. O que poderia ter sido feito para evitar, né, além do investimento maior, que tipo de ações, políticas públicas, obras, né, enfim, pelo que começaria, né, por onde a gente pode começar em atitudes que poderiam ter sido tomadas para evitar uma catástrofe como essa que a gente está vendo. Uhum. Eu acho que no âmbito do clima, a gente, neste momento, a gente não controla mais isso, né? Mas a ação tem que ser integrada. Então, você tem que ter ações, sim, é importante a contenção do desmatamento na Amazônia, sim, porque a gente sabe que isso é um fator que interfere diretamente no clima. É importante, então, por exemplo, eu não sou uma especialista na região do Rio Grande do Sul, mas nesses últimos tempos, né, nesses últimos dias, eu li muita coisa a respeito de que é uma região, a bacia do Guaíba é uma região de bacia hidrográfica muito irrigada, ou seja, de muitas pequenas vias e que em momentos de cheia extravasa, né? A gente aprende isso lá no ensino fundamental 2, quando a gente vai estudar o Egito, né? A gente estuda o Egito, mas a gente não estuda o Brasil, que o Nilo fazia a cheia e aí depois na vazante aquele território ficava fértil. O que aconteceu? Nessa região, as cidades todas foram construídas exatamente no local onde o rio extravasa. Então, a gente precisa ter obras de contenção desses alagamentos e criar vias alternativas, né? E, de novo, estou falando assim desse conhecimento de leitura e não por ser uma especialista em obras de infraestrutura. Sei que a Lagoa dos Patos é uma lagoa para onde grande parte desta água deságua. Só que a Lagoa dos Patos, ela só vai desaguar no oceano lá no sul, lá no finzinho do estado. Até lá, várias regiões já alagaram. Então, pode ser que construir um ladrão, né, fazer um canal, um ladrão na parte norte do lago, possa gerar uma solução. Pode ser que sim. Criar comportas para abrir e fechar no caso de alagamento. Então, essas obras, né, que até coloquei, que o estado do Rio Grande do Sul não investiu nenhum recurso para obras de infraestrutura para a contenção desses eventos. Então, acho que isso é uma coisa. A segunda coisa a gente sabe que no Brasil os lugares que estão mais afetos a sofrerem as consequências dos eventos extremos climáticos são regiões vulnerabilizadas, são regiões em que pessoas mais pobres moram, então são essas regiões que são mais afetadas. Precisa ter um projeto de regularização dessas áreas para que as pessoas não fiquem tão vulneráveis na hora que vem a chuva. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, isso aconteceu no sul da Bahia, isso aconteceu em São Sebastião, em São Paulo. Quando a gente olha a característica das vítimas, são as pessoas mais vulnerabilizadas pela falta de políticas públicas de moradia, pela falta de políticas públicas de saneamento básico. Então, o Brasil precisa olhar para isso. Né? Não dá para ficar botando debaixo do tapete e fazer de conta que essa situação não existe. E, por fim, eu também estou acompanhando outras regiões. Então, por exemplo, a cidade de Pelotas, até ontem, ainda não tinha sido atingida pelas chuvas, porque fica mais ao sul. Então, a prefeita já está lá fazendo ações de
tirar as pessoas das suas moradias, levá-las para regiões que são de segurança. Então, esse tipo de coisa tem que ter um alerta prévio, tem que conseguir acompanhar. Hoje em dia, as leituras, né, do clima, do tempo, o que a gente tem acesso com satélites altamente modernos e que dão para nós uma leitura muito clara do que está por acontecer, dá tempo de tomar medidas, né? Então, acho que nesse sentido faltou muito no Rio Grande do Sul, como faltou nas outras tragédias recentes que a gente teve no país. Excelente. E agora, passadas, né, as primeiras chuvas, nesse momento em que a gente se encontra tão grave, o governo federal faz um esforço, né? Acontece uma força-tarefa que já levou 15 ministros lá para o estado e outras autoridades, né, políticas. Nesse momento, o esforço feito é suficiente? O que falta nesse esforço para combater é, esse desastre nesse momento? Eu acho, João, que sim, esse esforço transversal, ele também tem muito a ver com a forma como o atual governo Lula foi eleito, né? Com uma leitura transversal de que sustentabilidade não é um tema para estar numa pasta só. Então, eu fico muito feliz de ver essa união de ministérios, porque os problemas complexos, eles exigem soluções complexas, e quanto mais diversidade na tomada de decisão, isso é muito bom. Quanto mais áreas responsáveis para resolver o problema, isso é melhor ainda. Então, por exemplo, a gente está vendo, nesse caso do Rio Grande do Sul, além da transversalidade dos ministérios, a gente também está vendo, por exemplo, a presidenta da FUNAI, a Joênia Wapichana, está no Rio Grande do Sul porque existem comunidades indígenas, mais de 38 mil indígenas que habitam nessa região, e que normalmente acabam sendo relegados, esquecidos, porque eles vivem numa realidade diferente, mas que na hora que vem o desastre também precisa de água, também precisa de socorro, acesso, né? São populações que estão em regiões mais longínquas, mais de difícil acesso. Então, eu fiquei muito feliz de ver que essas ações também estão sendo integradas com ações que são para toda a população necessitada, com os olhares diversos que a diversidade exige. Então, acho que isso é muito bom. Eu estou vendo também, acompanhando, que a gente agora, pelo nível de alagamento que a gente teve, a quantidade de lama que foi, de uma forma muito diferente do que aconteceu também na Bahia, em Petrópolis e na região de São Sebastião, as pessoas estão ganhando algum conhecimento, infelizmente, por um lado, de ter que lidar com essas tragédias, mas felizmente as tragédias vão ensinando a lidar, como a gente vai lidar com os restos, né? Com o que sobrou, né? Das casas, das roupas, de tudo que aconteceu, como que vai se lidar de uma forma que as perdas sejam minimizadas. Então, eu acho que o que está sendo feito na medida do possível e está sendo feito dessa forma transversal que eu considero muito boa, né? Você não ter só a ministra do Meio Ambiente cuidando disso, você tem economia, você tem infraestrutura, você tem obras, você tem o presidente assumindo o compromisso com a população de ter este cuidado, né? Então, eu acho que isso, nesse caso, vamos continuar acompanhando para que a gente aprenda, né, com essas situações e possa evitá-las no futuro e tenha formas de lidar com elas de uma forma mais ágil. Estou vendo também, eu fiquei bastante feliz de ver que, por exemplo, a empresa de Correios colocou todas as agências de São Paulo, do Paraná e as do Rio Grande do Sul que estão em funcionamento à disposição para coletar doações, para entregar doações. Então,
a gente vê de fato, né, um esforço que é governo, que é sociedade civil, que é setor privado, as pessoas unidas, né, para minimizar a dor de quem é atingido por essa tragédia. Entendi. E quando a gente fala em, a senhora falou em minimizar as possibilidades, né, ou evitar que algo como a gente está vendo possa acontecer. A gente tem toda a questão climática, para a qual nós temos, né, diversas ações que têm que ser tomadas para diminuir emissões de carbono, como a gente fala muito aqui no portal Global SG em diversos conteúdos sobre a questão realmente climática, mas quando a gente Uhum. fala de políticas públicas, o que pode ser feito, quais são os próximos passos, agora que a gente tem os aprendizados, infelizmente, dessa catástrofe, quais são os próximos passos para que o Brasil esteja mais preparado para quando ocorrerem desastres climáticos como esse, que é algo que tende a ser mais recorrente, como o Brasil pode se preparar? Eu acho que na cultura do planejamento, que é uma cultura que o Brasil ainda peca muito, né? Acho que ele precisa ter no seu planejamento, os estados, os municípios, ter no seu planejamento, então, de crises dessa ordem, né? Então, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, é super comum a gente ter aqueles chamados de fires drills, né? Que são aqueles, o teste para evacuação das pessoas em caso de incêndio. Isso acontece na pré-escola, no ensino médio, na faculdade, nas empresas. As pessoas precisam saber para onde ir em casos assim. Então, precisa ter um comitê de gestão de crise. Pode ser que esse comitê nunca seja acionado, e isso é fazer política pública também. Né? Tem que ter um comitê intersecretarial, no caso dos municípios e dos estados, um comitê interministerial que dê uma resposta muito imediata, né, a essa situação, para que a gente tenha prontidão na resposta, né? E tem que ter políticas públicas, sim, de moradia, de tirar pessoas de áreas de risco, né? A gente viu, vou retomar aqui, não sei se você lembra, você é muito jovem, mas a gente teve um incidente gravíssimo na região de Angra dos Reis, porque as pessoas faziam ocupação de uma área que era um antigo lixão e que, numa situação de chuva extrema, desmoronou tudo e muita gente veio a morrer. É responsabilidade do poder público cuidar desta ocupação desordenada de áreas de risco. Né? E aí acaba entrando o poder econômico de grandes incorporadoras e a política pública de moradia fica relegada. O cuidado que deveria acontecer com essas regiões acaba sendo vítima da exploração imobiliária. A gente viu isso também na região de São Sebastião. Então precisa ter sim política pública de moradia para realocar pessoas que moram em regiões de alto risco de consequências dos eventos extremos, né? Então, acho que eu começaria por esse lugar. Agora, nesse pós, né, precisa ter uma resposta rápida da assistência social, de cadastramento, checar o cadastro das famílias. Está acontecendo no Rio Grande do Sul uma coisa que eu não acompanhei nos outros desastres, que é um número imenso de crianças que estão sem os pais, porque elas foram salvas, né, na priorização do salvamento, e agora essas crianças precisam encontrar os seus pais. Então eu imagino a aflição, né, de pais e de familiares em busca dessas crianças e a aflição dessas crianças que também estão se sentindo perdidas, né? Então, precisa ter uma resposta da assistência social para isso, precisa ter uma resposta da saúde para checar as condições de saúde das pessoas que foram atingidas pelas enchentes. A gente sabe que água é um vetor de transmissão de doenças, então, essas questões agora imediatas. E acho que precisa ter um comitê de atendimento
de saúde mental. Eu vi um senhor sendo resgatado, assim, o abalo psicológico das pessoas que estão passando por essa situação é muito grande, então elas precisam ter essa assistência. Então, João, eu começaria por esses, os preventivos e agora os pós desastre. Eu não estou te ouvindo, João. Opa, desculpa. Não, excelente, Beazinha. E quando a gente fala desse tipo de desastre, entra muito a questão da desigualdade social. Você falou em políticas de moradia. Por onde passa proteger essas populações mais vulneráveis, além da questão da moradia? Eu acho que passa por evitar a exploração do capital financeiro. O capital financeiro é sempre aquele que faz com que as pessoas mais vulneráveis acabem sendo colocadas para as piores regiões da cidade, né? Então, precisa existir uma política pública que, de fato, priorize as famílias vulnerabilizadas, e eu gosto de usar esse termo. Eu aprendi esse termo com uma amiga minha que é da assistência social, ela usa o termo vulnerabilizadas, porque tira do sujeito a responsabilidade pela sua própria vulnerabilidade. Né? São pessoas que têm camadas de opressão e de pobreza e de falta de acesso que não é responsabilidade delas. Né? Então, o poder público tem a de ver políticas emancipadoras do tipo as pessoas têm direito a ter moradia digna. E não pode, a despeito de explorações de grupos econômicos e grandes incorporadoras, colocar as pessoas mais vulnerabilizadas em regiões de risco, porque é isso que acaba acontecendo, né? Você não dá moradia digna, você não tem projetos de moradia digna nessas regiões, as pessoas vão ocupar o espaço pior, o local onde esses eventos mais vão atingir. Então, a desigualdade social no Brasil, ela é tão indigna, né, que hoje eu uso o discurso assim, que a gente não pode falar em redução de desigualdade, a gente tem que falar em acabar com a desigualdade, porque conviver com ela é uma coisa muito infame, sabe? A gente vê, né, a gente pode fazer um levantamento a posteriori das pessoas que foram vítimas de mais essa tragédia, pode apostar que as pessoas mais vulnerabilizadas, elas estão lá nas listas das vítimas. Ah, com certeza. Com certeza elas vão estar ali em primeiro lugar. Eu acho que quando a gente fala de tragédias climáticas, não tem como não ser, né? É, É, mas todos são, né? Moradores de todas as classes sociais ali daquela região acabam sendo. Mas principalmente sim. as populações mais vulnerabilizadas, como você disse. E quando a Uhum, gente fala também da questão regional, hoje a gente está olhando para um estado que é o Rio Grande do Sul, que não está nem entre os mais pobres, né, do Brasil. Então, como o país pode se preparar para para esse tipo de evento nos seus diferentes estados que têm realidades muito diferentes e inclusive alguns com muito menos recursos do que o próprio Rio Grande do Sul. uhum. Eu acho, é até curioso isso que você trouxe, João, porque a gente vê que o Rio Grande do Sul, de fato, é um estado com mais condições, né, que tem menos, assim, aparentemente, né, menos questões de desenvolvimento econômico e tudo mais. Mas a gente vê que é o estado que tem parlamentares que mais votaram pela desconstrução das políticas de meio ambiente. Então, quando a gente está lidando com isso em termos de Brasil, né, o executivo tem um pedaço muito importante que lhe cabe, é executar as políticas públicas. Porém, o legislativo, ele acaba ficando fora do foco e muitas vezes ele é dos principais responsáveis por aprovar projetos ambientalmente duvidosos,
Isso estou falando duvidosos na melhor das hipóteses, né? Porque muitas vezes são projetos que degradam o meio ambiente, né, para favorecer grupos econômicos. Então, isso é muito grave. Existe uma responsabilidade enorme no legislativo de legislar e ter leis que de fato sejam leis que possam promover o cuidado com o meio ambiente, respeitando o desenvolvimento econômico, mas que esse desenvolvimento econômico não seja predatório. Então, eu não posso, a gente não pode tirar de vista a responsabilidade do legislativo. E quando a gente está falando de recurso público, a gente também tem, no caso do Rio Grande do Sul, foram apenas 3 parlamentares que fizeram destinação de recursos por emendas para cuidar dessa questão dos desastres e da urgência climática. E não é que só tem 3 parlamentares do Rio Grande do Sul, tem mais, mas que são esses que votam pela desconstrução da política ambiental. Então, esse negacionismo, quando a gente parte, e aí falando do povo brasileiro, de pessoas, de legisladores que insistem em entrar na lógica do negacionismo, e acho que às vezes não é nem de ignorância, é por má fé, né? Não querer enxergar a urgência climática não é porque falta inteligência, falta conhecimento, é porque é de má fé, para simplesmente olhar para os próprios interesses e interesses econômicos. Então, isso é muito grave, né? A gente precisa ter eu espero que esse episódio que aconteceu no Rio Grande do Sul, como que aconteceu o ano passado em São Sebastião, como que aconteceu no sul da Bahia, aconteceu em Petrópolis, que isso se reflita na escolha das pessoas nos seus representantes agora nas eleições de outubro, porque a gente começa por esse lugar, né? E é claro que é difícil lutar contra o econômico que muitos deputados têm por força das emendas secretas, por força de não prestarem conta de como utilizam o recurso a que têm acesso, e aí eles conseguem fazer essa retroalimentação no poder. Então, é muito difícil. O cidadão e a cidadã brasileira precisam ter muita resiliência para não cair no conto da sereia na hora que esses deputados mal intencionados vão construir a sua base no município para eleger aquele e aquele vereador para se manterem no poder nas próximas eleições de 26. As pessoas precisam estar muito atentas que as eleições municipais, elas são uma prévia das eleições federais e estaduais daqui 2 anos. Excelente. Bezinha, muito obrigado. Você esclareceu bastante aqui algumas questões que eu acredito que muita gente ainda fica em dúvida em relação, né, para onde o Brasil pode seguir para evitar que outras tragédias tão tristes como essa possam acontecer. E por aqui, Uhum. nós no portal Global SG, seguiremos na cobertura dos desastres no Rio Grande do Sul. Agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço a você novamente, Bezinho. João, muito obrigada, obrigado ao portal, é uma honra estar aqui com vocês. Esse debate do momento, esse debate da hora, a gente precisa jogar luz para isso, para fazer o Brasil um país melhor. Obrigada.